Olá pessoal, comandante Leonardo Matos. Esse é o nosso Conexão Gel número 105. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Ontem, quinta-feira, foi um dia dos mais difíceis para mim esse ano, com a notícia da perda de um grande amigo, o comandante Luiz César Mandarino, um amigo de turma, que veio a falecer em função de complicações por causa do Covid-19. E esse podcast de hoje é em homenagem ao meu grande amigo, que volta e meia me telefonava para fazer algum comentário sobre os podcasts, sobre as minhas opiniões, que aqui eu expresso. Começando o nosso podcast de hoje, a notícia mais importante da semana, eu escolhi a questão das tensões na França. Vocês lembram que na sexta-feira passada eu já tinha comentado com vocês que o posicionamento do presidente Macron na França contra aquele ataque que ocorreu no dia 16 de outubro contra um professor, a morte daquele bárbara morte de um professor francês, em função dele ter mostrado para os seus alunos em sala de aula sobre charges, né, da revista Charles Hebdo, contra o profeta Maomé. Ele acabou sendo decapitado e isso revoltou muito a França. O presidente Macron se posicionou de forma muito dura com relação ao que ele chamou de terrorismo islâmico e reconhecendo a legitimidade da revista, da Charles Hebdo, postar esse tipo de charge. E isso revoltou muito o mundo muçulmano. O presidente Erdogan da Turquia assumiu aquela posição de liderança global do mundo muçulmano, com fortíssimas declarações contra o presidente Macron e, inclusive, incentivando o boicote de produtos franceses. E essa semana, na quarta-feira, saiu uma charge bastante forte contra o presidente Erdogan da Turquia, também do Charles Hebdo, aumentando ainda mais, digamos assim, os protestos em todo o mundo. E o que acabou acontecendo na quinta-feira, ontem, um ataque que eu acredito que todos vocês já tenham visto, 3 pessoas mortas numa igreja em Nice, inclusive uma brasileira que já morava na França há muitos anos, morta por aparentemente um imigrante da Tunísia que chegou há pouco tempo, há menos de um mês, da Tunísia, vindo pela Itália, pela ilha de Lampedusa. E ele esfaqueou três pessoas, matando 3 pessoas. Esfaqueou outras pessoas, mas 3 pessoas vieram à morte. E esse imigrante, a polícia reagiu e o feriu, e ele está no momento internado num hospital em Nice. A França mobilizou as forças armadas, que estão posicionadas em vários lugares, em vários sítios históricos e museus e igrejas, etc. E, obviamente, o mundo amanhece nessa sexta-feira muito consternado, capa de várias notícias de jornais por todo o mundo. E o ódio, de uma maneira geral, ele não, eu acho que nós precisamos tirar como lição que os políticos precisam ser mais responsáveis pelo que falam. A palavra, ela tem peso, e a palavra de um líder político, de um chefe de Estado, ela tem peso. O presidente Macron deveria ter medido melhor as suas palavras na semana passada. O presidente Erdogan da Turquia deveria ter medido melhor as suas palavras essa semana contra a França. Isso tudo acabou inflamando ainda mais uma questão que já era bastante sensível, que tinha sido a morte do professor francês no dia 16 de outubro. Então, eu acho que, como lição para dessa tragédia de ontem em Nice, é que as lideranças precisam ter mais responsabilidade pelo que falam. A palavra tem um peso muito forte. Nós precisamos, obviamente, combater qualquer tipo de radicalismo. Não é só o islâmico, mas qualquer tipo de radicalismo pelo mundo. Existe radicalismo de várias formas, né? A religião muçulmana, ela não é uma religião radical. Temos radicais em várias religiões. É muito importante a gente lembrar isso nesse momento em que em várias reportagens a gente lê sobre terrorismo islâmico. É importante a gente lembrar que temos radicais em vários lugares, de várias religiões. A segunda notícia, a segunda parte do nosso boletim, como sempre tenho trazido, um balanço da pandemia.
como previsto, como já falei na semana passada, os casos subiram muito na Europa. Essa semana subiram ainda mais nos Estados Unidos. Ontem, quinta-feira, os Estados Unidos bateu o recorde com 86 mil novos casos comprovados de Covid nessa quinta-feira, 86.600 casos, para ser mais preciso. No mundo todo já são 45 milhões de casos, mais de 1 milhão e 100 mil mortos por causa do Covid. Na Europa, medidas mais severas de restrição foram tomadas essa semana. França, Alemanha, Itália, Espanha, números crescendo bastante também em outros países como Bélgica, República Tcheca. E agora, graças a Deus, pelo menos os números de mortos não estão proporcionais àqueles que vimos no início, ou seja, as formas de tratamento, os hospitais aprenderam maneiras de tratar melhor essa questão do Covid e estamos tentando, aí, de uma certa maneira, em termos proporcionais, graças a Deus o número de mortos não está tão grande como o número de casos, mas sem sombra de dúvidas, a grande preocupação, e já temos visto protestos em alguns lugares, é a questão da economia, né? Mesmo a Alemanha, um país que foi muito bem, digamos assim, na primeira fase, conseguindo controlar bastante bem, está tendo uma segunda onda razoável em termos de números. A chanceler Merkel decidiu fechar bares, restaurantes e outros estabelecimentos a partir de uma determinada hora do dia, as escolas mantidas abertas, fábricas mantidas abertas. A França estabeleceu um lockdown a partir de hoje mais severo, a da Alemanha vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, e a grande preocupação é com relação à economia, né? Já sabemos que esse ano será um ano de recessão na grande maioria dos países do mundo. E então, assim, recessão econômica, uma recessão forte e, obviamente, voltar a fechar comércio, voltar a fechar turismo, voltar a fechar as atividades econômicas vai ter um impacto. Não sabemos ainda ao certo qual será o tamanho desse impacto, desse novo lockdown na Europa para a economia dos países europeus. Para vocês terem uma ideia de mudança de situação, a França assumiu o 5º lugar em termos de casos no mundo da Argentina, a Espanha assumiu o 6º lugar, a Argentina caiu para 7º, Colômbia, 8º, Reino Unido voltou a ficar entre os 10 países com o maior número de casos. Reino Unido agora é o 9º país em número de casos, ou seja, França, Espanha e Reino Unido entre os 10 países com o maior número de casos no mundo. Sim, um aumento bastante considerável que tem que ser acompanhado. E outro país que, inclusive, né, lembramos daquela vacina da Sputnik russa, também está tendo um grande crescimento de casos, é a Rússia, né? A Rússia está experimentando nas últimas semanas um crescimento bastante considerável do número de casos. O presidente Putin disse que não vai fechar, não vai fazer lockdown por enquanto, mas mesmo tendo anunciado uma exitosa vacina em agosto, estamos vendo novamente um aumento sensível de casos na Rússia. Ou seja, é aquilo que eu já tenho falado nos meus podcasts, devemos proteger especialmente as pessoas de grupo de risco, os mais velhos, aqueles que já possuem doenças pregressas, para tentarmos evitar uma escala ainda maior dessa tragédia que é o coronavírus. A terceira parte do nosso podcast, como já tenho feito também, é a questão das disputas hegemônicas, a situação ali em relação àquelas questões no entorno da Rússia, Bielorrússia e Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é aquele enclave no Azerbaijão, a Rússia ainda tentando manter, digamos assim, o cessar-fogo entre a Armênia e o Azerbaijão, mas a situação lá ainda continua muito tensa. Lembrando a vocês que a Turquia apoia o Azerbaijão, a Rússia tende a apoiar mais a Armênia, inclusive a Rússia possui tropas na Armênia, mas a Rússia tentando ali, por ter laços também com o Azerbaijão, a Rússia tentando ali se posicionar de uma maneira neutra e tentar estabelecer a paz. Mas há uma preocupação muito grande, até porque essa semana a Rússia perpetrou um ataque forte contra opositores do regime sírio na Síria, opositores ligados à Turquia, e isso obviamente pareceu ser, digamos assim, um recado à Turquia do poder russo. Foram quase 100 pessoas mortas pelos números na Síria por esse ataque russo a esse grupo de opositores do regime sírio na Síria. Então, assim, são dados ainda que preocupam bastante. E na Bielorrússia, nesse final de semana,
mais protestos domingo, greves, a oposição tentando aí pressionar ainda mais o governo, decretando uma greve geral, e temos que seguir acompanhando também a situação na Bielorrússia. Em relação à China, essa semana uma reunião importantíssima, uma reunião do Partido Comunista Chinês, envolvendo a liderança do Partido Comunista. Ela se chama de Plenum. Ela faz o planejamento para os próximos 5 anos. Esse planejamento será votado, será ratificado pelo Congresso, grande Congresso do Partido Chinês, em março do ano que vem. Ainda não estão totalmente claros todos os pontos que foram acordados nesse planejamento, mas algumas coisas já saíram. Por exemplo, a questão do incentivo do consumo interno, a China muito preocupada em não depender somente do seu comércio externo, então incentivando a questão do comércio interno. A China tem aí um mercado, todos sabem, um grande mercado consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, então a China tentando incentivar o consumo interno. Outra coisa que me chamou a atenção, a questão da independência tecnológica. Está claro no documento de que a China procurará adquirir ainda mais independência no campo tecnológico para não depender de outras potências, ou seja, a China já vislumbrando dificuldades que terá nos próximos anos em função desse ano aí do coronavírus, de muitos terem culpado a China em função dessa questão. Então a China é preocupada com a questão da independência tecnológica. E em relação a Taiwan, um detalhe que me chamou também a atenção, que eles citam uma incorporação, uma volta de Taiwan para o Estado chinês, para a incorporação total de Taiwan de forma pacífica, né? Então isso aí também, as informações que nos chegaram é que isso consta também desse documento que foi votado essa semana no Pleno lá em Pequim. A quarta parte do nosso podcast, estamos de olho. Bolívia, já falei para vocês, a vitória do Luiz Arce, 57 anos, economista, foi ministro da Economia do Evo Morales. A posse está marcada para o dia 8 de novembro. Em termos de política externa, vemos uma clara, digamos assim, aproximação de Argentina e México. Ainda não temos muito claro como será o posicionamento em relação à Venezuela, embora o Evo Morales, o presidente do partido do Luiz Arce, esteve na Venezuela no último final de semana. Não sabemos detalhes do encontro. O Evo Morales viajou para a Venezuela na sexta-feira num voo do governo venezuelano, ficou lá no final de semana conversando com Maduro. Não temos detalhes. Tivemos a informação ontem de que o Evo Morales voltará à Bolívia triunfalmente no dia 9 de novembro, ou seja, no dia seguinte da posse do Luiz Arce, mas ainda não temos como precisar qual será o papel efetivo do Evo Morales no governo boliviano. O partido do Morales teve também maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Então ainda há algumas incertezas com relação a essa transição e como será o início do governo do Luiz Arce, mas em termos de política externa, eu acho que a Bolívia será moderada, não deve ter mais aquele posicionamento claramente favorável à Venezuela, por exemplo, porque a Bolívia sabe que está cercada aí de vários países mais à direita e a Bolívia precisa se recuperar economicamente do baque desse ano, etc. Então acho que a Bolívia vai ter um posicionamento moderado. Plebiscito no Chile, vitória da mudança da Constituição. Em abril do ano que vem serão escolhidos 155 membros para a Assembleia Constituinte. Será formada uma Assembleia, tipo de uma Assembleia Constituinte, especificamente para formular a nova Constituição chilena, que deverá estar pronta somente em 2022. Né? Lembrando que teremos eleições gerais no Chile em novembro do ano que vem, 2021, mas a Constituição apenas em 2022. Vamos acompanhar os próximos passos do Chile, país também importantíssimo. Em relação à situação no Líbano, chama a atenção da segunda reunião de negociação entre Israel e Líbano com relação àquela questão da fronteira marítima entre Líbano e Israel. Existe uma questão ali, disputas marítimas entre Líbano e Israel. Essas reuniões estão acontecendo no quartel-general, numa das bases da UNIFIL, da Força de Paz da ONU, que fica no sul do Líbano. Os Estados Unidos também foram importantes nessa negociação para levar Israel para a mesa de negociações com o Líbano. O Líbano, obviamente, preocupado, ele quer definir logo essa questão das áreas marítimas para ele poder explorar comercialmente, principalmente gás, né, no mar. O Líbano tem contrato já de cessão de exploração de blocos no mar com 3 empresas estrangeiras.
uma empresa russa, francesa e uma italiana, e essa questão da disputa marítima, ela sem sombra de dúvidas é importante, tomara que dê certo. E como última notícia do Estamos de Olho, não poderia deixar de falar a questão das eleições americanas. Elas, na verdade, milhões de americanos já votaram. A votação formal será na próxima segunda-feira, mas muita gente já votou e há uma expectativa muito grande com relação aos estados que eles chamam de swing states, ou seja, alguns estados que são realmente importantes com relação a essa votação. Lembrando que nos Estados Unidos a questão do voto ela não é majoritária, ou seja, ela é por estado, e dependendo quem vencer no estado leva todos os delegados daquele estado. Então por isso que esses estados chamados swing states são importantes. O Biden com uma vantagem bastante considerável nesses meses, nesse último mês, na faixa de 9, 10%, mas a gente sempre fica na expectativa, principalmente daquele voto, daquele que não quer declarar o voto do Trump, aquele que não tem assim, coragem de dizer claramente de que vai votar no Trump, mas no final das contas vota no Trump. Sem sombra de dúvidas, as eleições na segunda-feira, um dos eventos mais importantes do ano, vamos aguardar o que vem por aí. Trago para vocês como boas notícias essa semana, duas boas notícias. Na semana passada, no dia 23, foi apresentado às autoridades em Brasília o nosso novo caça multipropósito, o Gripen F-39 da Força Aérea Brasileira, numa parceria entre a Embraer e a Saab sueca. O total serão de 36 aviões, é uma compra muito importante. Os aviões, esse contrato foi fechado no governo da presidente Dilma em 2013, é um projeto de Estado, é muito importante a gente lembrar essa diferença, e o avião foi muito bem recebido, muito elogiado e foi apresentado às autoridades brasileiras, ao presidente da República, na última sexta-feira. E também essa semana, na quarta-feira, saiu aqui do Porto do Rio de Janeiro o nosso navio polar, o Almirante Maximiano, iniciando nova operação antártica, dessa vez sem cientistas, infelizmente, em função da questão do coronavírus, para não ser levado o vírus para a Antártica, o único continente que ainda não foi infectado pelo coronavírus, mas o Maximiano e o Arirongel, que deixa o Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, dia 3, os dois navios da Marinha do Brasil, estão indo para a Antártica para a troca do grupo base, dos 16 militares que fazem toda a manutenção da nossa estação Comandante Ferraz, ficam lá um ano na estação, e também fazer levantamentos hidrográficos, oceanográficos no entorno ali da estação, na área ali da Península Antártica. Então é muito importante essa viagem, desejo aí felicidades aí para essa nova Operação Antártica. Esse foi então o nosso Conexão Geo número 105, desejo a todos um bom final de semana e uma boa semana até a próxima sexta-feira. Obrigado.